Sobre o preço de venda, o que eu percebo através dos tempos, e quando eu falo através dos tempos, nós poderíamos voltar a 50, 60 anos atrás, que eu já ouvia falar sobre esse assunto. Eu sempre observei no empresário gráfico um certo medo na hora de fazer o preço, incerteza. A pergunta como faz exatamente sempre esteve no ar. Não se sabe exatamente como fazer. Muita dúvida, né? Muita conta. Gente fazendo muita conta, pergunta, como que eu faço? Não sei se eu estou certo. E isso foi uma constante durante décadas, né? Isso é mais ou menos histórico na indústria gráfica, e eu ouso afirmar que não é só um problema do ramo gráfico, é um problema que ele vive, né? Ele mora nas empresas, inclusive comerciais, nas indústrias de uma forma geral. O problema, o assunto preço de venda, se vocês derem uma procurada no Google, por exemplo, é um dos assuntos que tem menos títulos de livros para a gente comprar, de literatura, que mostra exatamente como precificar as coisas. Existem livros de teoria do preço, né? Mas livros assim práticos de como fazer o preço de venda não existe. A gente encontra livros de venda, de supervisão, de liderança, área financeira, mas a precificação sempre foi um pouco assim deixada em segundo plano, e é um assunto extremamente importante, porque a maioria das empresas não sabe exatamente o quanto custa e principalmente não sabe chegar a um preço. Então gera tudo isso, medo, perguntas como faz, dúvidas, contas e mais contas, métodos, a procura de métodos, qual será o mais certo. É uma situação que eu convivi praticamente durante toda a minha vida profissional. Essa situação de desconhecimento, de insegurança, de incerteza e de também não ter literatura, né? Não havia, se a gente voltar no tempo, não havia onde eu vou buscar conhecimento para isso. Não havia conhecimento. Então, acabou gerando tipos de cálculos que na indústria gráfica são folclóricos. Até hoje, muitos de vocês hão de lembrar, por exemplo, do cálculo bico de resma. O cálculo bico de resma ficou conhecido por esse nome porque o dono da gráfica, o calculista, que na hora de fazer o cálculo rasgava um pedaço da capa de resma que envolve um pacote de papel e fazia o cálculo ali de qualquer jeito. Então estava, faz um cálculo de bico de resma. Tinha esse nome. Uma outra forma de fazer cálculo que é muito comentada até hoje, essa é muito conhecida, é o papel vezes 3. Papel vezes 3, vezes 4. Hoje já o papel está vezes 2, 2,5, vezes 1,8. Quer dizer, o preço degradou tanto que é vezes alguma coisa, né? Depois a gente encontra um famoso cálculo também, não é tão conhecido pelo nome, mas foi muito praticado, e talvez ainda seja, que é o 10% a menos. Qual é o preço que você tem? Não importa, eu faço 10% a menos do que qualquer concorrente que está te oferecendo. Então, o cálculo era chamado de 10% a menos, né? Existe um outro também que é o cálculo extrasensorial, né? O cálculo metafísico, né? O sujeito pega o impresso na mão, ele pensa e fecha os olhos, ele fala, é tanto. Ele dá o preço, ele não precisa calcular. Ele é um cálculo extrasensorial, tá? Sensorialmente ele recebe uma mensagem e faz o preço. Claro, é que estou brincando, é uma caricatura, mas quando a gente comenta isso em aula, nos cursos que eu ministrei e ministro, nas palestras, o pessoal ainda dizer, não, tem muita gente que faz assim. E mais recentemente, com o advento dos sistemas informatizados, nós encontramos um que é muito interessante, que já está batizado. É o chute informatizado. O que aconteceu com o tempo, né? As empresas foram se informatizando, mas ao invés de aproveitarem o momento da mudança para um sistema informatizado, o que aconteceu? Elas cadastraram no computador o conhecimento que elas tinham.
que era muito precário, geralmente. Então, hoje, o que você vê em muitas gráficas é um chute informatizado, ou seja, o cálculo ficou muito rápido, a proposta sai muito rápida, o cliente recebe o preço muito rápido, mas, ou seja, o erro ficou muito rápido, o erro foi informatizado. Então, essas formas aqui são encontradas com muita frequência nas empresas e vocês devem conhecer outras. Se vocês, porventura, lembrarem, se quiserem passar um e-mail com o nome, eu gosto muito, dependendo da região do país, esses tipos de cálculo têm nomes diferentes, eu acho bem interessante. Quando eu penso na indústria gráfica, todos esses anos, eu já estou na área desde 1972, e eu, uma ocasião, eu vi a foto achei na internet essa foto dessa corrente enferrujada, uma corrente pesada enferrujada. Não sei por que eu me lembrei da indústria gráfica. A indústria gráfica, nas suas mudanças de gestão, não de tecnologia, hein? Impressionante como em tecnologia nós somos muito rápidos, ligeiros para fazer modificações. Mas nas mudanças de gestão e de conceito, a indústria gráfica é muito pesada. Existem muitas empresas enferrujadas que carregam culturas, ranços de anos e anos atrás e que tornam a empresa assim, uma carga, com uma sobrecarga, que ela não deslancha, tudo é muito difícil, não funciona, é difícil. Me lembra essa corrente. A indústria gráfica precisa lavar essa corrente, tirar essa ferrugem, esse zinabre e sair para uma situação diferente na gestão, eu estou falando. Em relação a custos propriamente dito, quando eu falei no início a questão de literatura, o único livro, existem alguns, mas não especificamente sobre custos da indústria gráfica. Esse livro, por exemplo, foi lançado em 1970 pela Abigraf Regional do Rio Grande do Sul. Está aí o nome do autor, né? É um livro que eu tenho na minha estante. Vocês não encontram esse livro mais à venda, só em sebo. Se vocês procurarem em sebo, eu pus o nome aqui completo, para quem tiver interesse. Em sebo vocês ainda são capazes de encontrar. E é o único livro ainda cujos conceitos ainda são extremamente válidos nos dias de hoje. Porque fez um trabalho de base, o Antônio Carlos e o Rudolf Ornstein fizeram um trabalho magnífico junto com a Abigraf do Rio Grande do Sul. Eu muitas vezes até hoje consulto esse livro para rever algumas situações, para fortalecer algum conceito. Ele é um livro muito interessante. Eu recomendo vocês procurarem aqueles que quiserem aprender e se aperfeiçoar. Aqui eu achei muito interessante colocar uma linha do tempo relacionada a eventos e, vamos dizer, eventos que mexeram com o preço, com os custos na indústria gráfica e particularmente a minha atuação, porque muitas pessoas não me conhecem, e principalmente os jovens, né? Para ter uma linha de tempo, eu fiz uma coisa muito sintética, muito simples. Então, eu peguei lá de 1950, né? Em 1950 eu tinha 6 anos de idade. Então, por tudo que eu li, eu sei que houve naquela época, bem no início da década de 50, onde ainda o presidente era Getúlio Vargas, houve uma grande renovação do parque gráfico oriundo das décadas anteriores, onde houve pouca mudança. O parque gráfico brasileiro era totalmente ultrapassado nessa época. Quando chegamos em 1965, foi criada a Abigraf, no primeiro Congresso Brasileiro da Indústria Gráfica, em 1965, foi em Águas de Lindóia, né? E o grande marco dessa inauguração desse primeiro congresso foi a criação do GEIPAG. Se vocês procurarem na internet GEIPAG, vocês vão encontrar. GEIPAG é Grupo Executivo da Indústria de Papéis e Artes Gráficas, que, entre outras coisas, conseguiu a importação de equipamento para a indústria gráfica com alíquota zero. Então, houve um boom, assim, uma avalanche de importação de máquina
a partir de 1965 até 1971, 72, mais ou menos, que o pessoal trocava de máquina assim como quem troca de esmalte na unha, ou uma mulher troca de esmalte na unha, ou se troca de cabelo, se corta o cabelo, ou se troca de camisa. Foi impressionante o número de máquinas que entrou no país. Quer dizer, houve realmente um passo muito forte em direção ao offset, porque era predominante a tipografia ainda nessa época. Surgiram as primeiras máquinas de fotocomposição, efetivamente, que vieram depois substituir as linotipos, que eram predominantes na época. Enfim, em 1972, eu iniciei meu primeiro curso de custos. Foi o primeiro curso de custos que eu ministrei. Foi mais ou menos nessa época desse boom das máquinas. Passando 10 anos à frente, em 82, nós iniciamos o primeiro software de gestão de custos da indústria gráfica. Começamos com o Micro CP500, 1982. Esse início desse desenvolvimento originou a empresa Calquigraph, que existe até hoje. Eu fui diretor da Calquigraph, fundador, até 1992, né? E foi uma fase assim que foi uma fase magnífica de criatividade, de desafio, e fomos pioneiros na criação do primeiro software de gestão de custo e cálculo, emissão de OP, controle de OS, que surgiu no mercado. Para a CP500, e depois foi feito... Muita gente ainda tem o sistema SIC ainda trabalhando em DOS, ainda é oriundo daquela época. Em 85, alguns eventos interessantes. Surgiu o fax, foi revolucionário em termos de velocidade. Você imprimia a proposta do cliente no sistema e passava por fax para o cliente. Então, você já não havia necessidade, o vendedor, por exemplo, não tinha necessidade de ir até o cliente levar a proposta. Ele já passava a proposta por fax. Começou a agilizar. Surgiram os primeiros softwares de editoração eletrônica, PageMaker, o Corel, o Windows, né? que daria origem a esse ambiente Windows que nós temos hoje, já abrindo a porta para a internet, já se lia sobre a internet na época. O surgimento desses softwares também precipitou o início do final do setor de Pestap, da IBM Composer na gráfica. Houve uma grande revolução na área de pré-impressão aqui, do preparo de originais. Em 1995 já temos aí os surgimentos da década, né? No início da década, meados da década, o celular, a internet, o e-mail, as homepages, os sites, que hoje são blogs, etc. Tudo se originou mais ou menos por aí, né? Aí, no início dos anos 2000, é outro ponto que eu considero marcante. Nós tivemos uma grande quantidade de impressoras 4 cores durante a década de 90, principalmente na segunda metade da década de 90, esse fenômeno já vinha ocorrendo. Muita gente trouxe máquina 4 cores, principalmente folha inteira e meia folha. Surgiram muitas máquinas. Mas a partir do início dos anos 2000 aumentou e já surgiram as primeiras 8 cores. Tanto meia folha quanto folha inteira. E as 10 cores, já principalmente em meados, lá para, vamos dizer, 2005, 2006, e com a crise de 2008, o mercado europeu caiu, muitas máquinas usadas foram vendidas, nós tivemos também uma grande enxurrada de equipamento até esse momento. Praticamente, nós estamos em 2013, agora parece que deu uma pequena equilibrada, parou um pouco, mas muita gente trocou equipamento. Então nós temos muitas máquinas para vender no mercado e muita máquina 8 cores, não só na área de impressão, área de acabamento, a área de pré-impressão, né? No início dos anos 2000, praticamente foi decretado o fim do fotolito, apareceu o CTP. Hoje é muito difícil uma gráfica ter fotolito. Algumas ainda têm, mas a maioria até mandam fazer fora o CTP, porque é muito mais vantajoso. Não é o caso de fazermos comentários técnicos muito profundos aqui. Em 2010, nós temos o comércio eletrônico, os tablets, os readers, os e-books,
que começa aí um início de uma revolução que a gente ainda não sabe o que vai ocorrer, que mexe no mercado editorial, né? A gente sabe que estão havendo mudanças, não aquelas que se esperava inicialmente. O quadro inicial foi um pouco assim, até um pouco catastrófico, de que seria o fim do livro, os readers, o e-book iria substituir tudo. Não, o que está havendo até agora, pelo menos, é uma convivência das duas mídias. O mercado de livro está tendo um formato diferente, mas ainda o perfil desses fenômenos, desse fim do livro, entre aspas, eu acho que ainda ele é demorado, não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente, se acontecer, certo? E aí nós temos 2013, que eu estou pondo ali aquela faixa azul, é o futuro, quer dizer, o que nos espera, para onde vai a indústria gráfica, com os atuais conceitos que nós temos, com a atual tecnologia que nós temos, com principalmente a cabeça, né, a forma de pensar, o modelo de negócio que nós temos de gráfica. O que vai mudar? Temos aí a gráfica digital, as impressoras digitais, as impressoras jato de tinta, as impressoras, enfim, né? É um futuro, num momento que o mundo está um pouquinho complicado em termos de economia, algumas economias retomando ligeiros indicadores de crescimento positivos, né? Enfim, vamos aguardar. Eu quis fazer rapidamente essa colocação para vocês terem uma ideia que em todas essas fases, a maioria das que eu citei aí, sempre teve assim, isso tudo sempre teve grande influência na formação do preço. Quer dizer, os preços subiam, baixavam, muita tecnologia, pouca tecnologia, sempre você vê que esses períodos passam e aí as empresas resgatam aquelas vendas anteriores. Agora, uma coisa foi fundamental nesse tempo todo: a gestão sempre teve que evoluir, os preços ficaram cada vez mais justos no sentido de apertados. A indústria gráfica não pode mais trabalhar com as margens ou com gorduras que trabalhava antes, às vezes até sem saber que tinha gordura, por desconhecimento. Hoje a gestão tem que ser redonda, como nós vamos ver daqui a pouco, porque os preços estão cada vez mais apertados, porque o cliente mudou o hábito de compra, o mercado mudou, a comunicação com o cliente é outra, enfim, vários fatores alteram. Principalmente do ano 2000, 2005 para cá, essa mudança veio muito forte. Muito bem, então, a partir daí, nós precisamos, dizendo de uma forma que eu já considero um pouco antiga, sair fora do quadro, sair da caixa, né? Eu já não considero que exista caixa. Nós precisamos acabar com a caixa, acabar com o quadro. Não existe quadro nenhum, nem caixa. O que nós precisamos fazer é pensar de uma maneira diferente. Essa coisa de sair fora do quadro, que quadro é esse? Tem que desmistificar esse quadro. Mas tomar decisões, mudar. Nós temos que estar atentos às mudanças e sair, né? Demolir as paredes que estão nos impedindo de ir à frente. Também, conceitualmente, gostaria de pôr aqui essas 7 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que eu considero que são pilares fundamentais da empresa gráfica. Eu estou sendo muito singelo aqui, muito simplório nessa explanação, tá? Isso aqui é um pouco mais complexo, mas para o nosso objetivo aqui, eu acredito que está bom. Quer dizer, não exatamente nessa ordem, mas a empresa tem que hoje, constantemente, estar revisando a sua área de suprimentos. Todos os tipos de matéria-prima que ela usa, com seus preços, etc. As chapas, as tintas, os serviços de terceiros o terceirizado que ela ocupa, os contratos que ela tem com terceirizado ou com fornecedores em geral, rever os seus prazos de compra, muito importante, a qualidade dos fornecedores, etc. Então, se eu não compro bem matéria-prima, se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas que suprem a minha empresa de materiais, isso é um problema muito sério.
Dependendo do porte da empresa, eu tenho que ter um relacionamento com fábrica, outros só compram da revenda, etc. Outra área importante é o PCP produção. Pré-cálculo técnico, eu não vou entrar em detalhes do que é um pré-cálculo técnico, a ordem de serviço, a revisão, as cargas horárias, os turnos, definir o que eu chamo de setup da gráfica. Como é que a gráfica vai trabalhar? Em um turno só, dois, para que ela monte seu custo em cima desse setup. Na área de custos, ter o seu mapa de custo atualizado, com custo hora homem-máquina, o seu pré-cálculo informatizado ou não, a maioria hoje está informatizado, o seu pré-cálculo aferido, com os parâmetros do sistema bem feitos, os custos diretos, o indireto, as estratégias, as estratégias de formação de preço, de negociação, a margem de contribuição, que nós vamos dedicar vídeos específicos para esse assunto, etc. Vendas, rever os clientes, rever a carteira, vendedores com outra mentalidade, agências, indústria, comércio, o que nós já fizemos, o que ainda não fizemos, que poderíamos refazer, CRM fundamental e muito foco. Hoje a empresa gráfica tem que ter foco. Pois temos tecnologia para a impressão, o acabamento, a impressão digital, jato de tinta, hoje está atento à tecnologia, às feiras, por menor que a gráfica seja. Antigamente se dizia, mas minha gráfica é muito pequena. Não, mesmo você sendo uma empresa pequena, convém você estar atualizado em feiras, olhar, conversar, para saber qual é a tendência, né? Então a tecnologia está mudando muito, né? Fator humano hoje fundamental. Pessoas que trabalham para você, o treinamento que deve ser dispensado a essas pessoas, periódico, a comunicação entre elas, resiliência é um assunto que nós vamos falar também no vídeo à parte, recursos humanos, uma política de recursos humanos, por mínima que seja, outras coisas relacionadas às pessoas. Uma empresa sem uma boa equipe hoje é um problema sério. A direção geral, essa aqui teria vários itens para pôr, eu pus apenas alguns. Planejamento estratégico, rever o modelo de negócio, fazer um plano, um orçamento do caixa, um orçamento financeiro da empresa, fluxo de caixa, observar a área fiscal. A área fiscal, o Brasil, a parte tributária é muito comprometida, muito complicada. É importante ter uma consultoria ou eventualmente fazer uma consultoria, uma consulta na área tributária, porque muitas vezes estamos pagando impostos indevidos ou deixando de pagar outros devidos. Isso tem levado a empresas a uma situação muitas vezes difícil. Na área trabalhista, a mesma coisa, etc. Muito bem. Vocês notaram, voltando aí, que a área 2, 3 e 4, que é PCP, produção, custos e vendas, eu coloquei de outra cor e coloquei uma chavinha ali. Por quê? Essas três áreas têm que ter hoje, ao contrário do que era antigamente, uma sinergia impressionante. Quer dizer, hoje venda não pode vender sem custo e sem o PCP, e custo não pode fazer preço sem venda, sem PCP. O PCP não pode trabalhar sem custo, sem venda. Os três têm que falar a mesma linguagem. Eles têm que estar comprometidos com o mesmo objetivo. A empresa não constrói seu resultado se toda a empresa, todas as 7 áreas é importante, mas principalmente na construção do resultado, essas três aqui é fundamental. Certo? Eu chamo a atenção de vocês para refletirem sobre essas três áreas. Muito bem, eu repito aqui, custos, vendas e produção estão intimamente ligados àquilo que eu considero mais importante no final da linha, porque é no fluxo de caixa que vai respingar todos os erros e todos os acertos que as pessoas cometem na hora de vender por qualquer preço, na hora de comprar por qualquer preço, na hora de imprimir de qualquer jeito. Quer dizer, vai refletir aonde? Tudo que eu fiz de errado, eu vou ter que pagar a conta. E na hora que a gente faz a conta, sobrou dinheiro, sobrou. Não sobrou, em última análise, né? Uma análise simplória, estamos com um problema.
Então, eu tenho que resguardar meu fluxo de caixa hoje de todas as formas possíveis. A empresa tem que dar resultado. Se a sua empresa não estiver dando resultado, você pode estar vendendo terreno, você pode estar vendendo um sítio, você pode estar vendendo um apartamento para injetar dinheiro na gráfica. Eu acho um pouco complicado, a menos que você tenha uma visão muito interessante do negócio, mas não está muito fácil você manter um fluxo de caixa negativo e tentar injetar dinheiro na empresa, principalmente se você tiver que ir a banco. Então, a empresa tem que ter o fluxo de caixa controlado e é o sinal vermelho. O fluxo de caixa é o sinal vermelho, repito, da venda que eu estou fazendo, da produção que eu estou conseguindo e dos meus custos. A junção desses três vai dar um produto que eu entrego para o meu cliente e eu tenho título a receber. Se o volume da minha receita é maior do que o volume das minhas contas a pagar, o meu fluxo de caixa está saudável, grosso modo, né? Mas então, observem bem esse quadro e veja como é importante. Vamos começar então. Vamos começar a falar sobre a divisão do preço de venda, né? Qual é a composição do preço de venda? Como é que o preço de venda se compõe? Esse assunto é um assunto que a gente tem que ter domínio. Nós temos que dominar como esse bonequinho aí está fazendo malabarismo com as bolinhas. O bom empresário, o bom homem de custos, o bom homem de vendas, o bom calculista, ele domina a composição do preço de venda, sim. A qualquer momento ele sabe explicar. E cabe aqui um comentário interessante. Com o advento do computador, dos PCs, do microcomputador, surgiu uma função nova na indústria gráfica. Surgiu o digitador, né? Então, a grande maioria das pessoas que trabalham no computador hoje são digitadores no sistema. A maioria deles não sabe. Se você pegar um trabalho, uma revista, um cartaz, um catálogo, e dá na mão dele e fala assim, sem o computador, orça isso, são 10 mil. Ele tirar a medida, ver quantas folhas gasta, olhar se é sangrado, tipo de acabamento, laminação, fazer o cálculo na mão e fechar o cálculo, quais são as partes que ele tem que calcular, a grande maioria não sabe, porque os rapazes, as moças que trabalham, que são muito eficientes, excelentes pessoas, profissionais, eles não tiveram esse conhecimento. Então, muita gente perdeu esse conhecimento porque achou e acha que o micro está fazendo tudo sozinho. E é muito comum nós encontrarmos erros grandes, erros graves em determinados cálculos de trabalho, porque a pessoa que está fazendo o cálculo não tem uma visão técnica do cálculo. Ela não sabe olhar o produto e falar, opa, peraí, isso aqui, essa margem aqui, essa sangra aqui não está correta. Essa montagem de página com página não está certa. Ou essa imbricação desse cartucho não pode sair assim. Não dá para fazer desse jeito por causa desse chapado. Quer dizer, se perdeu o contato técnico. A pessoa que faz cálculo já se tornou um digitador. E existe um que planilha. Uma pessoa que planilhava, que era aquele calculista, entre aspas, antigo. A moda antiga. Mas que continua sendo projetista. Então, nós precisamos ter o nosso sistema bem parametrizado e dar um treinamento para a garotada, para o jovem de hoje, que é o digitador, da composição do preço, como é que o computador chega naquele número, né? De onde veio o custo hora, como é que é feito? É fundamental as pessoas saberem, as pessoas que trabalham. Então, vamos à composição, ou melhor, ainda para completar. É muito importante dominar isto que eu vou explicar agora. Sem o domínio da composição do preço de venda, eu não sei de onde é que vem o custo hora, como é que eu for, por que é importante isso, porque o que é a margem de contribuição, que nós vamos, como eu já disse, dizer em outros vídeos mais à frente, dizer, eu vou perder totalmente o contato com isso, eu não vou saber como lidar com isso. Então vamos lá. Muito bem.
Quando nós damos o preço, o nosso preço de venda para o cliente, nós damos um preço inteiro, né? O cliente recebe um preço que, vamos dizer, seria igual a esse bolo. Isso aqui, imagina que isso aqui fosse um gráfico, né? Um gráfico, assim, um gráfico de pizza, né? O bolo, ele recebe 100%. Você entrega o preço redondo, 20 mil reais, ele recebe o preço 20 mil reais. O cliente nunca sabe qual é a composição do preço de venda, o que está por trás do preço de venda. Quem tem que saber isso é a gráfica, certo? Muito bem, se o preço de venda é esse, a primeira pergunta é, se eu fosse dividir, eu como diretor da gráfica, ou como calculista, eu fosse dividir este preço aqui, em duas partes primárias, quais partes seriam? Pensa aí um pouco. A divisão nas duas partes primárias seria custo de um lado, lucro de outro. É a primeira coisa que eu tenho que saber fazer num cálculo é isso. Eu dei um preço para o cliente, 20 mil reais, 1.000 reais, 500 reais, não importa o valor. 1.000 reais. Quanto tem de custo aí dentro e quanto tem de lucro? Saber separar um do outro. Porque custo é custo, lucro é lucro. Não tem nada a ver um com o outro, a priori. Tá? Muito bem. Agora nós vamos pegar só os custos. Quando eu pego só os custos, em quantas partes, em quantos tipos de custos nós temos? Vamos deixar o lucro de lado um pouco. O custo se divide em custo direto e custo indireto. Os custos diretos num trabalho gráfico são todos os custos que eu cobro ou debito diretamente ao meu cliente. Eu cobro dele porque são custos que pertencem àquele trabalho. Por exemplo, eu peguei 10 mil revistas, o papel da revista e as chapas da revista e a tinta da revista, eu vou cobrar diretamente desses 10 mil exemplares. Se eu peguei 5 mil catálogos do cliente, com encarte, etc., eu vou calcular todo esse papel, todo esse terceirizado, eu vou fazer laminação, corte e vinco fora, etc., um acabamento especial, eu vou cobrar fora. É um custo direto, eu cobro desse cliente. Né? Ou seja, todos os custos que se identificam diretamente com o produto que eu estou orçando para esse cliente são custos diretos. E os indiretos são todos os custos que eu tenho, que a gráfica tem, que eu não posso repassar diretamente para o cliente. Por exemplo, energia elétrica, o aluguel do meu prédio, o custo do seguro da minha gráfica, o custo do salário do meu calculista, por exemplo, o custo da faturista, o custo do motorista, o custo da recepcionista. Não dá para repassar. A depreciação do equipamento, né? Despesa com telefone, conta de telefone, celular. Então, são custos indiretos. Nós também vamos ter um vídeo sobre isso, falando sobre como fazer o mapa de localização de custos. Então, eles são chamados de indiretos porque eu não tenho condição de identificar diretamente com o produto do meu cliente, na hora de fazer o cálculo, quanto eu vou gastar, quanto que aquele trabalho de 10 mil folhetos gasta de energia elétrica diretamente. Então, esses custos vão ser transformados em custo hora homem-máquina, no mapa de custo, e eu repasso através do tempo que o trabalho do meu cliente passa na empresa, nos setores produtivos. Então, temos aí a diferença entre custo direto e custo indireto. Muito bem. Os custos diretos, eles são sempre diretos. Eles se dividem em 3 famílias. Um grupo deles são os materiais diretos. Eu separo aí todos os materiais que eu vou gastar diretamente nesse trabalho. Normalmente aí vai entrar papel, a tinta, as chapas, vamos supor que você vai colocar isso em caixas de papelão, eu ponho, vamos dizer, 50 caixas de papelão, 20 caixas de papelão, 200, eu cobro, são materiais. Um exemplo clássico que eu gosto de dar, por exemplo, são bandeirolas
onde eu tenho aquele furinho onde vai o ilhós. Então, sei lá, 20 mil bandeirolas. Eu vou ter que comprar 20 mil ilhós para colocar ali. Aqueles 20 mil ilhós é um material direto, ok? Então, são os materiais que eu gasto, é um custo direto, que eu chamo de material direto. Na sequência, eu tenho um outro custo direto, chamado Servex, que é a abreviação dos serviços externos prestados por terceiros. É tudo que eu mando fazer fora. Então, eu tive que mandar fazer laminação, eu tenho o preço da laminação, põe lá. Eu vou ter que mandar colar um envelope fora. O cliente me pediu um envelope colado. Eu vou mandar colar fora. Tem lá uma pessoa que cola envelope, ela tem um valor, eu ponho aqui, na conta do Servex. Eu vou ter que mandar fazer uma faca de corte-vinco fora. Eu ponho aqui, uma plastificação fora. Eu ponho aqui. Enfim. Sim, uma conta interessante aqui. Frete. O cliente quer frete pago. Você vai ter que despachar o trabalho. Você vai encaixar o frete como terceirizado aqui. Como Servex. Você vai, sei lá, frete aéreo, rodoviário. Quanto que a empresa rodoviária cobra, você põe, porque é uma prestação de serviço. Você vai cobrar diretamente. Quando é frete a cobrar, não entra aqui. E um terceiro grupo de custos diretos, que é muito importante, é o SEV, que é a abreviatura de custos especiais de venda. São todos aqueles custos que incidem sobre o preço final, depois da nota tirada. Então, vem os impostos, que incidem sobre a nota, ISS, ICMS, depende do tipo de trabalho, tem as comissões de venda, tanto do vendedor como comissões de agência, ou BV de agência, etc., entram nesse grupo, custos especiais de venda. Então, o nosso bolo, agora que era inteiro, está dividido em 5 partes. 3 partes são custos diretos. Uma parte é custo indireto e outra parte é o lucro. Sendo que essas 3 partes formam o conjunto, aquele conjunto que no slide anterior estava junto. Então é muito importante conhecer os produtos da indústria gráfica. Geralmente 98%, 99% se divide em 5 partes. Sempre essas 5 partes aqui é a composição básica. Ok? Muito bem, aqui eu fiz um resumo desde o primeiro slide. Você tem o preço final inteiro, aí você tem lucro e custo, aí depois você tem lucro, custo indireto e direto, depois esse slide final para você ter um resumão, né? Perguntas, normalmente se nós estivéssemos em classe, ou numa palestra ou em aula, eu abriria para perguntas, etc. Então, se vocês quiserem fazer perguntas, tem meu e-mail, daqui a pouco, lá no começo, vocês viram meu e-mail, podem fazer pergunta por e-mail ou por telefone, de dúvida que vocês tiveram até aqui. O que eu recomendo é que vocês exercitem exercitem bastante esta sequência que eu mostrei, porque, repito, o domínio dessa formação é a base para a gente fazer qualquer upgrade na gestão de custo e de venda. Vocês vão ver, na medida que eu vou fazer outros vídeos, como isso vai ficar importante. Nós vamos falar sempre da composição do preço de venda. Saber a margem de contribuição, eu tenho que saber a composição do preço de venda. Para saber o percentual de lucro dentro da margem, eu tenho que saber a composição do preço de venda. A incidência, criar indicadores para a gente fazer a gestão, eu tenho que saber de preço de venda, da composição do preço de venda. Então, esse é o assunto básico, é por isso que eu resolvi fazer isto no primeiro vídeo. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro vídeo. Espero que vocês recomendem, como diz um amigo meu, né? Um amigo meu diz assim: se vocês gostaram, recomendem para os seus amigos. Se vocês não gostaram, recomendem para os seus inimigos. Eu espero que vocês façam isso. E se vocês quiserem, dê um like aí no YouTube, que é sempre interessante para a gente saber quem gostou, quem assistiu, etc. E aguardem para muito breve a segunda parte deste vídeo, que vai ser já um fechamento desta composição com valores. Nós vamos pegar cada campo daquele, dissecar e fazer
pelo menos 2 cálculos com cálculo retroativo, mostrando, tem a fórmula prática para se fechar o cálculo, que é para fechar bem essa parte do pré-cálculo. Então é isso, agradeço a vocês pela atenção e fico à disposição para qualquer pergunta. Um grande abraço, obrigado.